Fala comigo, nação, tranquilidade, Monge Rubro-Negro aqui, rapaz, é muita libra, meu irmão. Não se esqueçam, inscreva-se, ative o sininho e chama no like. Rapaz, já ligou pro AP Store Moda Masculina? Já adquiriu o seu manto rubro-negro? A sua camisa de time internacional? Olha esse outro brinde aqui. Meu irmão, o Monge só adquire camisa do AP Store Moda Masculina. E se você quiser comprar o seu manto, masculino ou feminino, fala com Anderson Pimenta. Liga pro 21 966 42 9625. Vou repetir. 21 966 42 9625, meu irmão. Fala com Anderson Pimenta que você acompanha o Monge RN aqui no YouTube. Ele vai olhar, você vai mostrar para ele que você se inscreveu no nosso canal aqui. A conversa vai ser diferente, você vai adquirir o seu manto, a sua camisa de time internacional ou de times aqui do Brasil, como eu disse, é o que menos importa, mas o Anderson Pimenta tem. Fala lá que você acompanha o Monge RN, que a conversa vai ser diferente, beleza? Liga pro AP Store Moda Masculina, rapaziada. Tamo junto? E aí? E essa caneca do Monge aqui? Já falei que ela é o xodó da internet, né? Já falei que o Jô Soares, que a caneca do Jô Soares já perdeu há muito tempo, né? Entre outras canecas aí que aparecem na televisão, na internet aí. Sabe por quê? Essa daqui foi lá no Unidunité Ateliê personalizado que foi feito, rapaz. Qualquer arte, se eu pedisse qualquer outra arte pro Guinho fazer lá no ateliê personalizado Unidunité, seria feito. Sabe por quê? É a melhor arte, a melhor qualidade que tem em qualquer superfície. Mochila, chinelo, camisa, caneca. Lá eles fazem com qualidade total. Liga para o 24 998 38 5137. 24 998 38 5137. Fala com o Guinho que você acompanha o Monge RN aqui no YouTube. Mostra para ele que você é inscrito, que lá também a conversa vai ser diferente. É mais um apoiador do canal do Monge RN, rapaz. Irmãos e irmãs rubro-negras, jogaço se aproximando contra o Cruzeiro aí. Everton Ribeiro não vai jogar, infelizmente. Problema no pé. Este problema crônico que nunca se resolve no pé do Everton Ribeiro, infelizmente. O substituto, eu acredito que vai ser o Reinier. Eu acredito, porque o Reinier substituiu o Arrascaeta da última vez e acredito que não vai ter problema nenhum. Por quê? O Vitinho, infelizmente, até agora não mostrou que veio. O Vitinho, ele ameaça decolar. Quando, na hora do vamos ver mesmo, ele até faz um gol ou outro, mas quando você, não, pô, então no próximo jogo nós podemos contar com o Vitinho. O cara some. E, Vitinho, tá na hora de acordar, porque já acabou aquele peso, né? Aquele lance de ser o jogador mais caro de todos os tempos, a transação mais cara, já passou, né? E outra, a torcida... A nação não pega mais no seu pé como antes, não tem raiva de você como na época do Abel. A gente tem muito mais paciência, até porque nós percebemos que tem jogadores para suprir a sua falta, já que você ainda não correspondeu às nossas expectativas, às nossas, até da diretoria. Infelizmente, Vitinho, acorda, rapá, dá o seu máximo. Se o seu máximo não é o suficiente, deu algo mais, principalmente com JJ, principalmente se tratando de Flamengo, com os jogadores de qualidade que nós já temos. Vitinho, acorda. Se você quiser titularidade, se você quiser ter vaga no time durante os jogos, principalmente titularidade, você vai ter que aparecer mais, Vitinho. Aparecer positivamente. Eu sei que não te falta vontade, embora pareça para alguns que não, porque você tem o seu jeito mais discreto, mas você tem que fazer algo mais, não sei se partir para cima com mais vontade, demonstrar sua habilidade de uma vez por todas, aprimorar a sua finalização, porque você tem um ótimo chute de média longa distância, mas está na hora de mostrar isso daí. Nós precisamos de você, Vitinho. Precisamos que você dê conta, seja na lateral, seja na ponta direita, seja na ponta esquerda, ou seja centralizado, cara. Nós precisamos, porque numa dessa o Everton Ribeiro não vai poder jogar. O Reinier, tudo indica que será o substituto. Mais pra frente, infelizmente, nós vamos falar disso. O Reinier não vai poder jogar. E aí, como é que fica? Aí na hora de contar com você, o time vai cair.
Não é possível. O nível do time não pode cair com a sua entrada. Não foi para isso que você foi contratado. E aproveite, porque a torcida não está pegando no seu pé. Você não é mais visto como antes. A torcida, não sei, se pôs a mão na consciência, começou a reparar o seu jeito de ser e tudo, e deu mais tempo. Mas até agora nada. Não é possível que você está dando, que você tá fazendo o impossível nos treinamentos. O Jorge Jesus não está observando isso. Vamos ver. A não ser que você entre como titular e nos surpreenda, que uma hora antes do jogo vem a lista dos escalados, da escalação, e você esteja na lista. Aí vai ser surpreendente, aí sim, vou falar, não, então ele está demonstrando e o JJ pôs. Mas não é o que está acontecendo. Então, nação, tudo indica que o Reinier vai jogar, vai entrar no lugar do Everton Ribeiro, que assim seja. O garoto deu conta da última vez, tem tudo para crescer no Flamengo, e infelizmente a CBF está tirando o jogador dos próximos, de 10 jogos do Flamengo até o final do ano. Infelizmente, o jogador já está pronto, nem base é considerado mais, assim como o jogador do Vasco, Thales Magno, se eu não me engano o nome dele. Não tinha necessidade de tirar o cara agora. Não tinha necessidade. Então, nação, finalizando o assunto do jogo contra o Cruzeiro, vamos partir para cima com tudo. Precisamos desse resultado, sim. Aproveitar que o Rogério Ceni e os jogadores estão num período não muito estável. Acredito que até o psicológico dos jogadores abalado. Boa sorte para nós contra o Cruzeiro, que seja pelo menos 2-0. 2-0 acho um resultado ótimo lá fora, vai ser tudo de bom, vai dar uma respirada, nós já estamos respirando bem, mas contar que os times abaixo tropecem, né, que dê tudo certo para nós. Enfim, agora, para sempre tem o porém, ó, para quem dá valor à seleção, eu não dou valor, nem se eu fosse jogador de futebol. Eu acho a seleção brasileira muito sem graça. Desde 98, 2002, a Copa de 2002 eu ainda acompanhei com alguma vontade de disposição. Assim, depois disso, é Flamengo. A minha seleção é Flamengo, não tem como. Sempre foi. Mas agora nem a seleção brasileira eu dou o mínimo de atenção, não dou mesmo. Eu dou mais ou menos uma olhada nos convocados, dou uma criticada porque eu tenho direito, passa isso toda hora e tenho direito de criticar. Mas eu acho a seleção brasileira, a seleção da CBF, blasé, chata demais, é uma seleção preta e branca, sem sal, sem sabor nenhum, mesmo com o Neymar que era para dar aquela apimentada, não sei o que acontece, infelizmente nós temos um técnico blasé, nós temos a seleção da CBF, nós não, a minha seleção é Flamengo, o meu técnico é o JJ. Então, seleção é extremamente sem graça, eu não sei, mas eu acredito que a maioria dos rubro-negros não acompanha a seleção brasileira como acompanha o Mengão. Eu acho que não chega nem perto do que acompanha o Flamengo. Seleção brasileira, na minha opinião, é muito sem graça. Como eu disse, pode ter o Neymar, pode colocar o jogador que for, mas graças aos últimos resultados, essa nutelada que virou a seleção brasileira e mais... Eu imaginava que com o Tite, com a chegada do Tite, Adenor Bach, fosse dar uma diferença, fosse trazer a seleção mais para a raiz. Não aconteceu. O Tite na moral, o Tite é chato demais. O Tite é um técnico blasé. Vencedor, ganhou lá no Corinthians e tudo, alguns resultados. Cara, mas eu acho um técnico que não trouxe nada demais para a seleção, enche a boca para falar que tem critério, não tem critério nenhum. Se tivesse critério, o Neymar não teria sido convocado para os últimos amistosos, não teria, de jeito nenhum. Não quer dizer que ele não deveria ser convocado para nenhum jogo da seleção, mas não teria, o cara não estava jogando. Aí você vai e convoca o Bruno Henrique e só jogou aquele tempinho. Você tá de sacanagem, né, Tite? Você tá de sacanagem. Outra, abre o olho, se continuar dessa forma, a seleção será mais antipatizada ainda do que já está, do que já é. Presta atenção, ainda mais
Se você continuar nessa, a convocação do Gabigol, do Rodrigo Caio é uma brincadeira, Tite. Para jogos caça-níqueis, para jogos caça-níquel, pô. Jogos caça-níquel para CBF, para pegar dinheiro para CBF, você prejudica o Flamengo. Jogos contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Fortaleza, você faz isso, você tá de sacanagem. E outra, se o Gabigol jogar ainda tem isso, e se jogar entrar 10 minutos ainda, você tá de brincadeira, pô. Por que você não convocou o Zóio de Bezerro lá do Corinthians? Cadê o Fagner? Nessa reta não, né? Você sabe que você vai prejudicar o Flamengo. Só convocou o goleiro do Palmeiras. Aí você vem com a desculpa de que quando foi no Maracanã assistir o jogo dos 2 melhores times e tal, quando você foi assistir o jogo, aí 2 melhores times, o Renato vai ficar bravo, Tite. O Renato Gaúcho vai ficar bravo com você. Enfim, você disse que foi assistir o jogo dos 2 melhores times, Flamengo e Santos, que os jogadores do Flamengo, que os torcedores do Flamengo ficavam, Gabigol, leva o Gabigol e tal, e depois ficava, Gabigol não sei. Ô Tite, aí você se baseia por isso, então você tá tentando justificar por isso, você tá ferrando o Flamengo, não adianta, rapá, não adianta. Não adianta, isso daí é uma sacanagem. Para jogos amistosos não tinha necessidade de convocar jogadores que estão disputando o título, Tite. Você tá de sacanagem, meu irmão. Você não para pensar. É lógico, na minha opinião, não vou falar de má intenção nem nada, mas há má vontade com o Flamengo, sim. Há má vontade com o Flamengo, sim. Ah, mas prejudicou o Grêmio também. O Grêmio, ó, tá andando pro Campeonato Brasileiro. Tá andando pro Campeonato Brasileiro. Não tá dando a mínima e tá bem abaixo do Flamengo. Você sabe, Tite, e torcedor rubro-negro, irmão e irmã rubro-negro, abre o olho com isso. Se você não faz tanta questão da seleção brasileira, se você realmente é muito mais rubro-negro, ou se você é somente rubro-negro, e não faz questão da seleção brasileira, não faz questão nenhuma da seleção brasileira, manifeste-se. Você tem que se manifestar e demonstrar que você não torce para a seleção, que não tem graça nenhuma, de uma vez por todas, sacanear o nosso Flamengo para dar moral para a seleção brasileira. Isso não pode acontecer. Por isso que a seleção brasileira anda tão antipatizada, por isso que ex-jogadores como Paulo César Caju dá certos tipos de declarações que não torce a favor, torce contra mesmo. É por isso que o Mauro César não faz questão da seleção brasileira, porque não tem graça, é a seleção da CBF definitivamente. A CBF só tem moral para quem tem os olhos vendados, é só para pessoas como o senhor Parreira, que é o Brasil que deu certo, para tal da dona Lúcia Parreira lá, que fez a cartinha elogiando tudo da seleção depois dos 7-1, depois daquela vergonha. É por isso. Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro não acompanha o calendário europeu, infelizmente. E por que não acompanha de uma vez por todas? Porque se precisa de parte dos times brasileiros, se precisa da parte dos times brasileiros para que isso aconteça, por que isso não aconteceu? Nós já temos times no Brasil ainda não são autossuficientes, mas praticamente autossuficientes para pelo menos questionar a dona CBF por isso tudo que está acontecendo. Por quê? Porque, pelo que eu ouvi, a seleção argentina não convocou os jogadores do River Plate nem do Boca Juniors. E olha que o campeonato argentino acompanha o calendário europeu. Olha que sacanagem. Olha que coisa fora de equilíbrio. O que está faltando? Mas o que vai esperar de uma CBF, de um campeonato brasileiro, de um futebol desse país, de um futebol que nada muda. Quando não passa às 10 da noite de uma quarta-feira, passa às 9h30 da noite. Grande coisa que mudou. Grande coisa que mudou. Então a gente precisa se manifestar sem violência, sem xingar, mas a gente precisa demonstrar nossa insatisfação com isso tudo que acontece. Por quê? Se tratando de Flamengo, somos totalmente prejudicados. O Flamengo é prejudicado, está sendo prejudicado sim. Bruno Henrique foi convocado da última vez e agora não foi convocado. E quando foi, jogou pouquíssimos minutos. Agora vai e chama o Gabigol.
para amistoso também, e que vai ser pífio, vai ser mais um amistoso pífio. Todo sucesso do mundo pro Gabigol. Se ele entrar, que faça 10, porque ele tem valor. Os nossos jogadores merecem ser valorizados, sim. Mas para amistoso, pô, você tá de sacanagem. Eu quero ver na hora do vamos ver, Tite. Quero ver na hora do vamos ver, principalmente se não influenciar em nada com os times brasileiros que disputam lá em cima. Flamengo, principalmente com o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser posteriormente. Nada muda, nada muda. Então você, irmão e irmã rubro-negro, que acompanha o Monge RN aqui, se você não faz questão da seleção brasileira, você precisa se manifestar, dessa seleção CBF, você precisa se manifestar, porque eles vão acabar detonando o Flamengo. Já basta o que está acontecendo com os políticos, com essa ideia safada aí de que dos clubes virarem empresa e ter uma porcentagem de imposto para ajudar os times que estão precisando. E bobos são os times que pensam que serão ajudados. Não vou entrar nesse detalhe não, porque eu não tenho tanta propriedade como o Paparazzo, quanto o canal do Fabrício lá, do Flanação VVP. Eu não tenho tanta propriedade, mas eu me informo, e o pouco que eu procurei saber não adianta. Até os times que teoricamente seriam beneficiados, isso não vai acontecer. Posteriormente serão prejudicados. Então, que pode até não resolver agora, mas eu quero que vocês saibam que nós rubro-negros estamos de olho, nós rubro-negros estamos de olho, nós seremos informados porque nós temos canais, nós somos bem informados e vamos bater de frente com isso daí. O Flamengo não pode e não vai ser prejudicado, não pode e não vai ser prejudicado. Mais do que já está sendo. O Tite não presta atenção, nem põe a mão na consciência para se ligar de que o Arrascaeta, que o Berril, e tudo indica que o Pires da Mota também será convocado para a seleção dele. Olha os desfalques que o Flamengo já vai ter. Eu espero. Agora, trazendo aqui para nós, conversa entre nós aqui sobre o nosso time, entre nós, comissão técnica e tudo. Nós temos capacidade de suprir isso. Gabigol é demais, é essencial para o nosso time, mas colocar o Bruno Henrique como mais centralizado lá, eu acredito que dê conta, como já demonstrou que deu conta. Então, o senhor Vitinho tenha mais vontade de se entrar, e o Reinier que consiga, que continue mantendo o seu nível e que melhore cada vez mais, que seja um jogo espetacular, mais ainda do que esse último que ele fez o gol. E porque que nós temos capacidade de manter, de não sofrer tanto. Vai ter uma queda? Vai. Se trata de jogadores essenciais. Rodrigo Caio, nós chegamos a jogar um tempo sem ele e o Tuller entrou e deu conta. Embora o Tuller chegue com muita vontade, fico meio assustado. E o Rodolfo entrou muito bem no último jogo. Até que nós comentamos aqui, eu fiquei feliz pra caramba. Rapaziada, deixa nos seus comentários aqui o que você acha do que o Monge está falando aqui. Monge, pô, na maior humildade, eu vou ouvir e vou melhorar no que for necessário, no que vocês disserem aqui. Nós estamos aqui para melhorar, trazer a melhor resenha. Como eu disse, aqui não é o canal de notícias de primeira mão. São as notícias que nós já sabemos e o Monge traz para resenha aqui para a gente trocar aquela ideia, você dar aquela opinião, e principalmente numa vibe positiva que eu tento passar, uma vibe alternativa, uma vibe que o Monge curte aqui, e só para a gente trocar aquela ideia maneira. Então deixe seus comentários aí, o que você acha para o lugar do Rodrigo Caio posteriormente, no período que ele estiver na seleção. Rodolfo ou Tuller? Na minha opinião, Rodolfo. Na minha opinião, se for para manter o nível, se ele mantiver o nível nos treinamentos, como tem mantido e como foi no último jogo, eu gostei da entrada dele, muito consciente, tranquilo, sem apelar, sem fazer graça. O Tuller, para mim, tem um potencial enorme, vai nos dar muitas alegrias. Esse jogador vai nos dar muitas alegrias, eu tenho certeza disso. Porém, nesse período que nós temos que tomar cuidado com faltas, com cartões, eu acho que ele ainda está muito afoito. Ele chega com o braço bem aberto, chega firme nas jogadas, eu não me esqueço. Eu sempre falo aqui daquela jogada contra o Pato. Eu fico meio assim. Então nesse período ainda dá para mesclar, dá para colocar o Rodolfo e, dependendo dos jogos, dar uma experimentada no Tuller aí. A não ser que ele, nos treinos, esteja muito, muito acima do Rodolfo, né, nação? Então, rapaziada, obrigado mais uma vez. Esse é o 28º vídeo do canal Monge RN. Galera,
compartilhem, divulguem o nosso canal. Daqui a alguns dias nós teremos aqui Vibe Live. Vibe Live vai ser maneira, rapaziada.